O Di, não está aparecendo toda a telinha? Ou é só no meu? Não sei. Para mim tá aparecendo aqui a telinha toda e eu de ladinho aqui. Também? Também. Então acho que é só no meu, gente. Bom, vou começar então, tá, Di? Deixa eu só admitir essas pessoas que pediram para entrar aqui. Uhum. Boa noite, Daiane. Boa noite para todo mundo. Tem gente ainda que está entrando. Eu já vou começar com os recadinhos, então, tá? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. É. Tá todo mundo muito quietinho hoje. Pode passar para outra, Di, por favor? Acho que seria bom diminuir um pouquinho o zoom, viu, Di? Para aparecer mais a telinha. Aí. Então, boa noite para todo mundo de novo. A gente hoje vai ter o tema adoção compartilhada, como lidar quando irmãos vão para famílias diferentes, tá bom? Então, a missão do nosso grupo é promover a adoção, é falar sobre a adoção, né? Para garantir o direito de crianças e adolescentes, e também a gente quer apoiar, a gente tem o objetivo de apoiar as pessoas. Então, vocês, seus familiares, com os nossos encontros, como o de hoje, com palestras, com as conversas com o que acontecem no grupo de WhatsApp, com troca, esclarecimento. Então, a gente tira dúvida, a gente também ouve, né? E faz trocas que são tão importantes. Pode passar, Di. Então, por isso, para essas trocas, a gente hoje trouxe alguns convidados muito especiais. E eles vão fazer essa exposição para a gente, fazer essa gentileza de forma voluntária. Eles vão contar um pouquinho para a gente da experiência deles. E a gente vai ter maior respeito e carinho para ouvir. Os convidados hoje, pode passar para outra, são a Juliana e o Rodrigo Sala, que são pais do Iron e da Emily. O Iron e a Emily são irmãos do Lucas, tá bom? E o Lucas é filho do Diego, que também vai conversar com a gente. O Diego, inclusive, escreveu uma historinha sobre essa família toda grande aí, que chama O Urso e o Raposinho. É uma historinha muito fofa, um livrinho infantil que vale a pena a gente ler, porque é bem legal. Inclusive, dá para conversar bastante com as crianças sobre isso. É um jeito lúdico de falar com as crianças sobre esse tipo de adoção. Pode ir para a próxima, Di? Ah, isso aqui é legal, ó, gente. Vai ter um tempo, então eles vão conversar com a gente e depois vai ter um tempo para responder dúvida, para comentar. Vocês podem deixar no chat a dúvida ou podem depois clicar para erguer a mãozinha e fiquem à vontade. É bem legal todo mundo participar, viu? Pode ir para a próxima, Di. E é esse o recadinho dessa próxima, ó. Vamos participar, aproveitem, participem mesmo, porque nessa troca a gente leva muitos pedacinhos, leva e deixa, né? Deixa pedacinho da gente para o outro e leva o pedacinho do outro para a gente. Sempre vai ter algo a acrescentar na nossa vida, na nossa história, para a gente repensar modo de agir, né? Sempre vai ter alguma coisa bem importante. E essa troca a gente vai fazer com muito carinho e respeito, tá, pessoal? A gente não vai admitir discriminação, preconceito. Então, é para participar bastante, bastante mesmo, mas é só ter um cuidado, tá bom? Ah, outro cuidado são com as câmeras. Lembre-se que está sendo gravado. E mantenha os microfones desligados. Deixa o microfone só para depois, tá bom? Para a hora de falar todo mundo, combinado? E as câmeras, quem quiser deixar
deixar ligada, pode deixar, porque é gostoso também a gente conversar e vendo a expressão do outro. Mas se sentir incomodado porque está gravando, pode desligar, tá? E na próxima página tem as nossas redes sociais. Depois eu vou colocar no chat, para se vocês quiserem copiar e colar, fica mais fácil, né? Aqui é só para a gente dar uma olhadinha mesmo. Então, tenham todos uma ótima noite, viu? Dia, agora é com você. Deixa eu parar aqui de... Pronto, voltei. Pessoal, então, boa noite para todo mundo agora. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro de novembro, que tem esse tema aí, né, um tema diferente. Acho que nosso grupo não chegou a tratar desse tema ainda, né, de todos os temas que a gente tratou desde o começo. E aí, assim, com as vivências do nosso grupo, né, com o surgimento de demandas, e a gente vendo que é uma realidade também próxima, né, das adoções que vem acontecendo, né, surgiu essa ideia, né, de tratar um pouquinho sobre a adoção compartilhada. Aí, eu convidei o Rodrigo e a Juliana, né, os pais do Iron e da Emily, irmãos do meu filho, que juntos a gente a gente se configura nesse tipo de família, né? Essa adoção compartilhada que a gente faz, né? Que a gente fez, na verdade. E aí a gente vai contar um pouquinho, né, da história, de como aconteceu, de como foi todo o processo, bem parecido com o processo de adoção, né, de todos os processos de adoções, com algumas particularidades assim que a gente vai, né, focar mais nelas para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, né, quem tem dúvida relacionada a isso, tá bom? Então eu vou pedir para a Juliana e para o Rodrigo, tá? Compartilhar um pouquinho dessa história, desse começo. Eu vou pedir para eles primeiro, porque eles que chegaram primeiro, tá? Eu só cheguei um mês depois. Aí, assim, Ju, a gente vai ter acho que uns 10 a 15 minutos, tá bom, de fala, para vocês poderem falar, e depois a gente vai abrir para perguntas também, então vai ter mais oportunidade para falar mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Boa noite para todos. Então, a gente vai aqui falar um pouquinho da nossa história, que começou lá em 2016, quando a gente decidiu entrar na fila de adoção. A gente era de Sumaré, então a gente entrou primeiro na fila lá, demorou bastante para a gente ser habilitado, acho que 1 ano e 3 meses. É um fórum só para a cidade toda que é grande, enfim, muita coisa. E aí a gente ficou um tempo habilitado. Quando a gente já começou, né, a falar de adoção, nós já queríamos 2 filhos. Pelo fato de ter um irmão, porque eu tenho um irmão, nós queríamos 2. Com a participação no grupo, nós somos do grupo do Anjos do Coração de Sumaré, e a gente já aumentou a idade um pouquinho, porque a princípio a gente entrou, como a maioria acha, né, de 0 a 3 anos, e depois a gente já aumentou até 7 anos. E aí, quando a gente veio para Campinas, no final de 2018, né? 2018, sim, foi. A gente mudou nosso processo para cá, e foi uma coisa muito assim, não é coincidência, né? Acho que é coisa de Deus mesmo, assim. Porque quando a gente foi fazer a entrevista, na verdade não era entrevista, era uma reavaliação, né? Porque como a gente mudou de cidade, a gente precisava dessa reavaliação. A Fabi, que é a psicóloga, explicou pra gente que a gente nem precisaria ter mudado de fórum, era só ter mudado o endereço, mas a gente tinha a informação que a gente precisava mudar. E aí, logo que ela disse que conversando com a gente, né, logo depois, acho que uma semana, ela já ligou pra gente, que ela tinha um grupo de irmãos, e esse grupo de irmãos tinha acabado tinha faz uns 3 meses, acho que estava destituído, e que eles estavam procurando uma família para esses irmãos. Porém, esses irmãos seriam separados. Ficaria o Iron e a Emily para uma família e o Lucas para uma outra família, né, que o Lucas era mais velho e tudo mais, então o juiz colocou ele numa outra família. E começou aí, né, a apresentar, falou que apresentar as crianças para a gente, assim, o histórico das crianças,
se era que a gente realmente gostaria, se a gente gostaria de conhecer. E lógico, né, gente? A hora que fala assim, achou as crianças, a gente quer, a gente quer, a gente quer. E aí a gente foi conhecendo um pouquinho da história deles. Aí veio o momento da foto. Ó, já tá arrepiando. Aí foram quando a equipe foi mostrar pra gente a foto deles. E aí a gente se apaixonou pelos três, inclusive pelo Lucas. Só que o Lucas, assim, o Rodrigo saiu do fórum chorando, porque, assim, a gente queria os três, mas a gente não tinha condições dos três, não tinha como, né? E tanto a Fabi como a Clélia também perceberam que nós gostaríamos dos três, né? E ela até perguntava e tudo mais, né? De um jeito muito sutil, a gente entendia também isso delas, que elas gostariam, mas a gente realmente não conseguiria ficar com os três. E era muito delicado, porque eles tinham que explicar para eles, né? Que eles iam ser adotados, mas que eles iam ser separados e tudo mais. E a gente tinha muito essa vontade, assim, de não separar, assim, ia separá-los, mas que eles continuassem com um vínculo, né? E aí chegou o dia da gente conhecê-los e nós conhecemos um dia a gente foi chamada, eles chamaram a gente no fórum e que eles iam levar as crianças lá, mas que as crianças não saberíamos que nós estávamos lá para vê-los. Aí foi muito emocionante, né? Porque quando a gente escutou a vozinha deles correndo, assim, gritando no corredor, correndo, já é vontade de chorar, já é vontade, mas a gente tinha que se controlar. E a gente sempre vendo os três ali. Depois, quando teve um momento de conhecer mesmo, né? Quando foi falado para eles e tudo mais, então aí conhecemos só o Iron e a Emily, que também foi um dia muito especial, foi dia 15 de outubro de 2019. Eu lembro, né, perfeitamente a gente na sala, a Fabi e a Clélia saíram para buscá-los, o Iron veio correndo, botou a carinha assim na porta e saiu correndo de novo. Depois ele veio, a Emily veio no colo do psicólogo do fórum, e quando ela viu o Rodrigo, ela se jogou no colo dele, do Rodrigo, assim, se jogou e apertou o nariz dele, assim, foi muito bonitinho. Ela já me chamou de mãe ali no primeiro dia. Entendo que eles ainda não tinham muito essa coisa do que era mãe, mas foi lá, eles sabiam que eles iam conhecer o novo pai e a nova mãe. E aí começou o nosso namoro, né? Começou a aproximação, a gente saía com ele às vezes, mas pro finalzinho, quando eles vieram direto para casa, dormiram aqui em casa, acho que umas 2 vezes. Teve o dia que a gente também conheceu o Lucas, e o Lucas chegou até a perguntar para mim, né, se ele não vinha morar comigo. E eu falei que não, mas que ele também ia ter uma outra família, né? Ele pediu para eu fazer churros para ele, que se eu pudesse fazer churros para ele alguma vez. E eu ainda estou devendo, acho que eu ainda não fiz churros para o Lucas. E aí, quando teve um dia, em novembro, eu não me lembro exatamente a data, a Fabi, que é a psicóloga do fórum, me ligou e falou assim: Ju, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ótima. Aí eu falei assim, então fala boa primeiro. E a gente já estava muito assim, eles estavam com muito cuidado de trazerem as crianças para a gente, por causa do Lucas ficar sozinho, né, no abrigo. E sozinho assim, sem eles, né. E aí a Fabi me falou, a boa é que as crianças vão passar o primeiro final de semana com vocês. Aí, nossa, que alegria, que delícia. E a ótima é que a gente conseguiu um pai pro Lucas. Aí eu chorei de novo, né? Porque a nossa vida na adoção é chorar, né? E aí, porque foi muito, muito emocionante, assim, saber que ele ia ter uma família. E aí ela, né, falou assim, não podia me falar muito naquele momento, mas que era também um pai, e que ele fazia parte do grupo de adoção também, mas que era do grupo de Campinas, então que ele era muito engajado nessa causa também, e que eles iam se conhecer, e estava começando, né, também ali o processo e tudo mais. E aí um dia marcou de encontrar todo mundo, né, no fórum. A gente encontrou o Diego na portaria, né, Diego?
E a gente se conheceu ali, e ali começou, assim, a nossa história dessa família, né? Essa família grande, de um jeito diferente. A gente... A família aumentou. Eu me lembro a gente teve esse encontro no fórum, e no outro dia, e a gente marcou de tomar um café da manhã. E aí chegou lá para tomar o café, e aí a gente foi cantar parabéns, né, para ele e tal. E aí a gente colocou a velhinha, falou para ele soprar a velhinha e para ele fazer um pedido. Faz um pedido, Lucas. Aí ele olhou pro Diego e falou assim: meu pedido é meu pai. Aí, e foi assim, tipo, muito, muito. Daí a gente viu ali que realmente ele tinha um pai, e que, como os nossos filhos também tinham pais, e que ele estava ali também, reencontrou a família dele. E foi bem resumido assim. Peraí, deixa eu... é, Ju, quer completar mais alguma coisa? Depois também vai abrir para perguntas, né? Eu vou falar um pouquinho também de como é, assim, como foi, né? Então, falar um pouquinho de como foi o meu encontro com o Lucas, né? Eu fiquei 2 anos no processo, desde a habilitação até o dia que eu conheci o Lucas. Na verdade, não chegou a 2 anos, acho que foi 1 ano e 8 meses, em torno disso. E o meu perfil, na verdade, não mudou muito também desde o começo. No começo eu queria 2 irmãos, mas eu estava casado também no começo do meu processo, e aí isso também mudou, que eu me divorciei. Então, depois eu decidi tocar o processo como solteiro. E aí, nessa mudança de configuração que eu, dentro das minhas possibilidades, eu falei, não, no momento, assim, já que eu vou seguir com esse sonho da adoção, né, de ser pai, o sonho de ser pai, vai ter que ser uma criança só, né? E aí eu mudei esse perfil para uma criança, e eu fiquei um bom tempo, assim, de 0 a 7 anos também, na fila, né? No começo era 0 a 7 anos, 2 crianças, e depois passou a ser uma criança de 0 a 7 anos. E aí, assim, o legal de participar dos grupos, né, é esse conhecimento, né, essa questão de conhecer outros pais, de ver outros processos acontecendo ali do seu lado, né, com você, aí você vai e conhece as crianças também, né, e aí você começa a refletir um pouco sobre o seu processo mesmo, né, sobre, se eu vou adotar uma criança até 7 anos, eu acho que eu posso adotar uma até 8, né, e aí você vai pensando, se vai até 8, vai até 9. E fica assim, né? Você fica retomando o processo, né? E para mim, né? Para eu que sou sozinho, né, sozinho, morava sozinho e tal, era interessante, né? Eu coloquei de 0, mas eu sabia que nunca ia vir um bebê, né? Mas era interessante essa criança, né, vir dentro dessa realidade minha, já mais independente, né? Então, já me via assim como uma criança mais velha, mais independente já, né? Isso ia casar muito na realidade, né, da minha vida no momento. Aí, assim, depois, né, então, quando foi em 2019, me ligaram da vara da infância. Na verdade, assim, primeiro eu fui lá mudar o perfil, que estava de 0 a 7. Eu coloquei de 0 a 9. Já estava um bom tempo de 0 a 7. Eu falei, não, vou pôr de 0 a 9. Né? Porque 9, eu pensava assim, né? Desde das entrevistas, 9 compreende a crianças de 8 anos e 11 meses, né? Então, até 9 anos, né? Para entrar dentro do cadastro, para fazer o cruzamento de dados. Eu pensava nisso, né? Então, é o que vai vir, é o que eu estou me preparando para receber, né? E fui lá e mudei. Aí, eu fui num dia. Quando foi no dia seguinte, né, a assistente social me ligou, né, a Clélia me ligou e falou assim,
Aí eu falei, nossa, será que ficou faltando alguma coisa, né, do cadastro lá, porque eu mudei o processo, ficou faltando alguma coisa? Eu não estava esperando a ligação, né, que a gente espera. Eu falava, eu mudei o perfil agora, vou esperar mais uns 8 meses, né, um ano. Mas no dia seguinte que eu mudei esse perfil, né, desse jeito, que ela me ligou e me falou que tinha um menino chamado Lucas, de 8 anos e meio, né, para 9, né, tava dentro do meu perfil. Aí me explicou meio por cima, né, e me chamou para ir para lá, para conversar um pouco sobre ele. Aí tem toda essa emoção, né, porque aí caiu a ficha, era a ligação que eu estava esperando, que a gente espera, né, a famosa ligação. E aí quando eu fui lá, que ela me explicou toda essa questão, né, um pouco da história, né, do Lucas, me falou dos irmãos, né, que ele tinha irmãos que já estavam sendo adotados, já estavam em processo de aproximação, né, e que necessitaria de manter o vínculo deles, né, da gente se encontrar, né, de eles se verem de vez em quando, se falarem, né. E perguntou se para mim tudo bem. E falou que o casal que adotou, né, os irmãos do Lucas, também era de Campinas. E nesse momento eu já morava em Hortolândia já. Eu tinha me mudado para Hortolândia. Mas eu falei, pertinho, né? E super tranquilo, né? Por mim tudo bem. Então aí no primeiro encontro, né, eu lembro que foi emocionante assim como o da Ju, desse jeito de esperar na salinha elas chegarem com ele, né? E ele entrar na sala e aí você fica assim, meu Deus, o que que eu faço, né? Eu abraço, eu faço oi, né? Eu pego na mão, não sei. Aí ele me cumprimentou, né? Aí todo sem jeito também. E aí ficou aqueles dois tímidos, né? Sem conseguir conversar, não tinha assunto, né? E é legal porque assim, nosso atendimento assim, teve muito eu percebi esse cuidado, né, nessa questão da aproximação e tudo mais. Aí teve um momento de interação que elas estimularam a interação, mas depois elas falaram assim, agora a gente vai sair um pouquinho para vocês ficarem sozinhos. Tudo bem? Eu falei, tudo, né? Aí a gente fica meio com o coração acelerado. Falei, e agora, né? A sorte é que elas já aconselham a gente levar um lanchinho, né? Já comer, porque a comida ali já aproxima as pessoas e a gente já foi puxando assunto com aquilo. E foi super legal. Aí eu também ouvi meu primeiro pai no primeiro encontro, que é uma coisa que me deixou assim super abalado. Depois para ir embora foi um pouco difícil dirigindo, mas assim você fica, né? Eu não estava esperando. A gente participa dos encontros, dos grupos, ouve as histórias e fala assim, não, tem a criação de vínculo, né? Depois que chama, ainda bem a adoção tardia, né? Mas eu ouvi. E tem também essa questão de, né, o que que é pai para ele, né? O que que não era, de se reconhecer, ou até aquilo é só um nome por enquanto, né? Ou aquilo de já saber que, não, essa pessoa aqui veio para ser meu pai. Então é assim que eu vou chamar ele, né? Então tem tudo isso, né, de reconhecimento. E foi assim, aí acho que no terceiro encontro, né? No terceiro encontro elas já me chamaram para conhecer a Ju e o Rodrigo. E aí eu encontrei eles na entrada mesmo. Eu falei assim, eu já tinha, né, eu já tinha guardado o rostinho do Lucas e então eu olhei as crianças que estavam entrando com a Ju e com o Rodrigo, e falei, nossa, eles são parecidos, né? Aí eu já perguntei para elas, eram eles e a gente entrou junto, já entrou se conhecendo, né? E desde então a gente, né, foi se conhecendo. Teve esse aniversário do Lucas que foi no período da minha aproximação, né? Que foi no período que a Ju e o Rodrigo já estavam levando eles para casa já, né? Então, teve o aniversário do Lucas, que também foi em novembro, né? E a mudança do Lucas aqui para casa eu lembro que foi em dezembro, foi um mês depois. A gente teve um mês de aproximação. Aí, a partir daí, a gente teve todo esse cuidado, assim, de manter esse vínculo. E eu acredito, assim, que nas nossas famílias, né, a gente deu uma sorte muito grande de formar uma amizade mesmo, né, Ju? E porque a gente acabou virando amigos mesmo, né? Aqueles amigos de você ir na casa, né?
e vai na casa um do outro, e se encontram de vez em quando. E aí isso é ótimo, né? Porque para as crianças ficou muito legal isso, né? De se encontrarem, de ter esse vínculo, de se falarem, né, da gente mandar fotos, a gente acompanhar a vida das crianças um dos outros, né? E eles, nossa, eles adoram. E o que atrapalhou um pouquinho, assim, foi a pandemia, né? Porque aí começou a pandemia uns meses depois disso tudo, né? E a gente estava se encontrando, né? Só que começou a pandemia, aí a gente não podia sair, né? Foi aquele momento forte que a gente não podia sair de casa e tudo mais. Aí a gente começou a ter mais conversas por telefone. Então, conversas por telefone, por vídeo, né? O Iron e o Lucas ficavam horas, né? Mostrando brinquedo um para o outro, conversando, essas coisas, né? E é muito legal, assim, quando a gente se encontra e vê a interação deles, né? Essa amizade de irmãos, esse vínculo, né? Que se junta e que parece que recorda, né? Parece que nada aconteceu, né? Que nada mudou. É bem bacana. Aí a gente, assim, a nossa relação depois que aconteceu a adoção é dessa forma, né? Então a gente vai, a Ju já me chamou para os aniversários do Ivan da Emily, eu vou lá. Às vezes a gente vai lá, sei lá, né, passar a tarde. Eles já vieram aqui tomar café da tarde também. Então tem esses encontros que a gente faz e as crianças, né, se divertem, se acabam de se divertir, de brincar. Isso é muito legal. Então é um vínculo que a gente tenta manter, né? E que, assim, para a gente, graças a Deus, não é muito natural, né? É muito legal, assim, por causa dessa amizade que formou, né? Então, a adoção compartilhada, ela tem disso, né? Na verdade, tem essa forma, né, da adoção compartilhada em que os pais mantêm o vínculo, né? Tem de outros modos também, tem, assim, quando separam os grupos de irmãos e não tem essa necessidade do vínculo. Às vezes os irmãos mesmo não têm vínculos entre eles, mas isso é estudado pela vara da infância, né? E aí, para eles tomarem o melhor jeito, né, de conduzir as adoções, né? E essa adoção compartilhada acaba sendo uma necessidade das próprias crianças, né? Não é nossa, assim, é das crianças dessa urgência de serem adotadas, né? Então elas estão lá para adoção e às vezes o grupo de irmãos é muito grande e as famílias, a gente quando entra para adoção, a gente já entra com aquele receio, né? Porque a gente se prepara para se prepara para dois, né? Mas para três, para cinco, né? Para seis, imagina. São poucas famílias que entram com esse propósito assim de multiplicar mesmo a família, né? De aumentar de uma vez. Então, é uma coisa da vara da infância de poder fazer a espera da criança, diminuir a espera da criança, né? Nessas instituições, né? E trazer o direito à família mais cedo para elas, né? Então, veio essa solução da adoção compartilhada. Eu acho que, não sei, o que eu tenho para falar, por enquanto é só. Ju, se você tiver lembrado de alguma coisa, também pode falar. Pode falar agora, se quiser. Eu lembrei uma coisa assim, em relação à adoção compartilhada também. É muito bom também, porque a gente se apoia muito. É claro que é muito importante pela essa conexão que a gente teve, né? Essa química que teve aí das famílias, mas a gente estava aberto a isso, tanto a gente como você, né? E esse, como Diego, e o apoio é muito bom. Eu tive problemas no começo da adoção, eu tive tipo uma depressão pós-parto, né? E em uma dessas visitas do Diego aqui, o Diego me ajudou muito, o Diego conversou muito, e a gente se fala muito, mesmo depois, quando teve essa pandemia, no começo da pandemia, se falando pelo WhatsApp, né?
Coisas que as crianças levantavam às vezes, né? Tipo, você sabe disso? O Lucas já comentou sobre isso, ou mesmo o Diego, né? Ju, o Aaron e a Emily já falaram sobre isso. Até mesmo um episódio que nós não sabíamos, mas o Aaron teve o Aaron teve epilepsia. Isso foi descoberto depois, então ele teve uma convulsão. Eles vieram pra gente em novembro, né, de 2019. Em maio de 2020 ele teve uma convulsão, uma não, muitas. Foi muito grave mesmo, foi muito sério, graças a Deus, né, também. Teve mais algumas ali no meu caminho, mas agora ele tá se tratando, né? E agora a gente sabe lidar com isso. Agora a gente sabe lidar com isso, a gente sabe o que ele tem. Então a gente tem a mesma coisa, a gente já passou pro Diego, né, para saber, olha, porque em alguns casos isso é hereditário, será que o Lucas já teve também? A gente foi atrás disso, né? Então acho que isso também é uma coisa muito, muito importante, assim. E eu acho que quando você faz parte de um grupo de adoção, a sua cabeça se abre para muitas coisas, né? E a sua cabeça se abre para muitas coisas, e você, pelo menos em casa, eu acredito que o Diego também, já íamos conversando sobre isso com nossa família, né? Sobre tudo, sobre adoção. Então, a família toda já estava preparada para adoção. Então, quando chegaram as crianças e que nós falamos, mas ele tem mais um irmão, né? E o irmão dele tá para ser adotado também por um pai. Tipo, todo mundo preparado. Então, todo mundo preparado também para receber o Lucas e o Diego, né? Também junto. Então, por isso que a gente fala que a gente é a grande família, né? Que todo mundo junto, assim. E é bonitinho, porque eles se chamam de irmãos, né? Principalmente o Aaron e o Lucas, ele também, né? Eles se chamam de irmão, é tão bonitinho, né? O irmão. E eles não esquecem mesmo. Por exemplo, assim, a gente vai a Emily no oftalmo, outro dia assim, você tem irmão? Tenho 2, o Lucas e o Aaron. Às vezes eles até explicam, né? O Aaron mora comigo, o Lucas não. Mas às vezes nem falam nada, tipo, porque para eles, né, não tem diferença. É irmão deles e pronto. E é muito, muito, muito bacana. Assim, a gente a gente sabe, né, de todos os compromissos da vida corrida que a gente leva, mas a gente sempre procura. Às vezes o Aaron até fala, mãe, tô com saudade do meu irmão. E eu falo, quando você tá com saudade dele, você tem que me falar. Fala, mãe, eu tô com saudade do meu irmão, porque daí a gente liga e a gente conversa, né? Não deixa a gente passar, né? Porque a gente é adulto, a gente deixa passar, né? Não tem jeito. Eu falo, sempre me fala, eu tô com saudade do meu irmão, e a gente liga. E acho que era isso. Uma coisa que eu lembrei também importante ressaltar também, assim, né, para às vezes quem está esperando, né, essa questão, né, da adoção compartilhada. Quando a gente é chamado na vara da infância, né, porque encontrar uma criança que cruza com o nosso perfil, né, que bate lá, assim, tem muita essa preocupação, né, em te perguntar, né. Então eles falam umas informações gerais, fala, você tem o desejo de conhecer? Então, quando me falaram do Lucas, falaram de todas essas condições, assim, né? De tipo, olha, ele tem 2 irmãos mais novos, né? E preciso manter os vínculos deles, né? Você é livre para escolher, né? Se eu falar assim, eu não quero, porque, imagina, vou ficar indo para Campinas, né? Eu vou conhecer uma pessoa, né? Às vezes a pessoa é um pouco reservada, eu não quero conhecer outra família, né? Ter que criar um vínculo ali, mas isso é uma decisão, né, pessoal, né? Então é muito livre, né, para poder escolher dar prosseguimento ou não, né? Às vezes a pessoa não está aberta a isso, né? E não é obrigada a fazer também, né? Eles não vão lá atacar a foto da criança ou já, né, te mostrar a criança sem ter certeza que você tem, você aceita tudo que, pelo menos as condições ali do urgente, né, do que vem depois, né? É isso. Tem algumas perguntinhas no chat e eu vi que já teve a Juliana, acho que respondeu uma sobre como seus parentes, seus familiares lidam, né? Então ela já respondeu, né? Porque no caso dela ela já falava, olha, é o pacotinho. Não falava assim, né? Mas
retomando a fala dela, né? Ela já tinha explicado que podia ser desse modo, então a família já estava preparada para receber o Lucas e o Diego juntos, né? Não foi isso? E aí vocês também falaram um pouquinho sobre a questão da pandemia, que estão se vendo pouco agora, né? Mas foi levantado se tem uma frequência, se liga, né? A Juliana, acho que foi a Juliana também que falou que disse que quando está em vontade avisa que a gente liga, não é? Que um deles pediu tal. Tem uma frequência para isso? Vocês combinam um dia, não combinam? E aí depois tem mais algumas perguntinhas. O Marco Aurélio perguntou aqui também, ó, teve mais algum desafio além da questão da pandemia nessa dinâmica familiar? Se vocês quiserem respondendo essas, que depois tem mais. Eu gosto de falar, tá? Então, eu falo muito. Aí, Ju. É que eu gosto mais de falar que ele. Se a gente combina uma frequência, não, né, Diego? A gente não combina. E quando dá certo, são os aniversários, né? A gente sempre, as datas comemorativas, né? Dia dos pais, dia das mães, né? Dia das crianças. E às vezes do nada também, né? Vocês vão sair esse final de semana? Vou fazer alguma coisa? E isso, assim. Agora, sobre os desafios da pandemia, muitos, mas não necessariamente relacionada nessa dinâmica da adoção compartilhada. Eu acho que pelo menos, né, aqui em casa, assim, o que teve mais, assim, coisas mesmo de crianças presas em casa e sem escola e sem ver gente, e acho que os trabalhos e problemas que todas as famílias tiveram e ainda estão tendo, né? A gente está ainda na pandemia. No caso era assim, alguma dificuldade além da pandemia, porque a pandemia, né, tá que tá, mas assim, além disso, na dinâmica, porque vocês foram quanto tempo antes da pandemia? Que deu 1 ano, né? Foi Não, 1 ano antes da foi pandemia. 3 meses. 3, 4 3 meses. meses. Então, começou, né, essa família nova, e daqui 3 meses já começou a pandemia também, né? Então, não deu muito tempo, né? Uhum. A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas mesmo assim vocês conseguiram criar bastante vínculo, né, entre as famílias. Foi bem legal, né? A gente, eu acho assim, talvez as dificuldades, né, que quem fez a pergunta esteja imaginando, assim, com relação às crianças serem muito, talvez muito próximas e, assim, quando separa, ficar falando muito do irmão, né, ou às vezes chorando mesmo, sentindo falta, ou ter algum comportamento relacionado a isso, foi por causa da separação, eu acredito que não, assim, pelo menos na minha parte aqui, isso foi super tranquilo, né? Eu não sei, parece, o Lucas veio para ser filho único, assim, meio filho único, né? Porque ele tem os irmãos, mas aqui ele é filho único, então é bem tranquilo. Ele sente essa saudade, que nem a Ju falou também, de comentar, tô com saudade do meu irmão, e fala dos irmãos às vezes, mas muito mais do irmão. Parece que tem esse carinho, né? Tá mais próximo à idade, né? E acho que brincavam muito juntos, os meninos, né? Mas De lá eles ficavam separados também, né? As meninas dos meninos, entendeu? Isso, então, eles dividiam um quarto, né? O Lucas e o Iron, na instituição. Então tem isso. Mas essa essa foi até a pergunta da Mai, ó. Que como ele reagiu, o Lucas reagiu com essa separação, né? E ela também perguntou qual é a diferença de idade entre eles. A diferença o Lucas agora vai fazer 11. E o Iron tá com 9? 2 anos. O Iron 9. Fez 9. A Emily tem 7. A Emily e do Iron para a Emily 2 o Iron também. tem 9 e o Lucas vai fazer 11. É 2, 2, é uma escadinha. Isso. Da Emily pro Iron 2, do Iron pro Lucas 2. Só em relação como foi o Lucas, né, de ser separado dos irmãos,
esse foi um cuidado muito grande que tanto o abrigo como a equipe técnica, né, da Vara da Infância tiveram com ele, né? Porque era muito difícil, né, saber como ele ia reagir, como seria essa separação, até porque ainda, né, não tinha surgido Diego ali na história. E então até para nos apresentar para ele demorou um pouquinho mais. Então nós íamos buscar o Iron e a Emily no abrigo no horário que o Lucas não tivesse lá, né? Para o Lucas não ver, para o Lucas não ficar chateado. Uns dias que a gente ia passear, assim. Mas um dia a gente chegou e o Lucas estava lá. Eles estavam brincando de esguicho, né? Lá fora, não sei o que e tal. E tinha até como chama um plástico, assim, encerado, né? Encerado. Um plástico, assim, tampando a grade, né? Mas eles viram, as crianças viram, porque, né? Não sei quem já foi, não viu assim, as crianças ficam loucas, né? Quando alguma criança vai ser adotada e tudo mais. E eles começaram a olhar por debaixo da grade, né? Assim. E aí o Lucas falou comigo, né? Não é bobo, né, gente? As pessoas achavam que ele não sabia de nada ali que estava acontecendo, né? Ele falou assim, e não era para ele estar lá naquele momento, mas ele não teve aula, não sei o quê, e ele estava. Você é a mãe do Iron? Aí eu falei assim, eu sou. Sem engasga, né? Porque daí eu não sabia se eu podia falar, se eu não podia, né? Não estava combinado. Assim, a gente não tinha tido esse encontro ainda com ele também, né? Você é a mãe do Iron? A nova mãe do Iron, né? Eu falei assim, sou? E você? Ah, eu sou o Lucas. Sou o irmão, né, do Iron. Ah, tudo bem. Aí ele saiu. E ele jogou água lá de dentro. Ele tava com esguicho, ele esguichou a água em mim. Assim, tava um calor, foi uma delícia. Assim, mas a gente não sabe o porquê dessa reação dele, assim, se ele tava realmente, tipo, vai embora, deixa meu irmão. A gente não sabe, mas aí a assistente social do abrigo já, ai, não, vai embora, não era pra estar aqui, não sei o que e tal. E aí não sei, porque daí depois, logo depois, acho que daí foi marcado esse encontro com nós três, e ele sempre foi extremamente carinhoso com a gente, assim, ele é até hoje, ele é tipo um encanto, assim, né, que a última vez que ele veio aqui, eu perguntei, ele estava falando, perguntei que série ele estava, e ele estava falando para mim e tal, e eu faço bolo e doce, né, sou confeiteira, e aí eu perguntei para ele se ele já sabia no que ele ia trabalhar, que ele começou a falar que ele estava, não lembro o ano, mas que daqui a pouco ele já ia para o ano, e depois ele já ia fazer faculdade, e eu falei assim, é isso mesmo, você já sabe o que você quer fazer? Ele falou assim, eu vou ser cozinheiro para trabalhar com a tia Ju. Eu falei, ó, ganhei meu dia. o que dá para perceber assim, com essa questão do relacionamento entre eles, entre aspas, assim, como se fosse um relacionamento de primos, né? Vão se ver de tempo em tempo, mas quando se encontra, a intensidade é muito grande, entendeu? Principalmente entre o Iron e o Lucas, né? Quando eles se encontram, eles não se desgrudam, né? A Emily já é uma menina mais novinha e é chata também, vive enchendo o saco dos dois, não deixa os dois em paz. Então, é isso que dá para perceber nesse relacionamento entre eles. Não é uma coisa assim que... eles choram porque tá tempo... Não é, entendeu? A gente nunca viu sofrimento. Não existe sofrimento, não tem essa coisa de sofrimento. Mas quando se encontra, tudo é muito intenso. Eles vem aquela coisa do irmão, sabe? Então é bonito de se ver, mas, reafirmando, não existe nenhuma questão de sofrimento entre eles. Como o Diego falou, parece que o Lucas é filho único, né? Então, isso, por um lado, é muito bom, né? Por não ter sofrimento deles, né? Mas eles sempre que se encontram, é muito bonito de ver esse ponto. O Lucas, óleo, um arroz, 2 quilos de carne. Aí botou a exclamação. Ângela? Ó, desgraçada. Por que não desbloqueou? Deixa eu... Ângela e Júnior, o áudio de vocês está aí. Obrigado. Pronto. Eu achei bem legal isso que o Rodrigo falou, né? Que
dá para entender melhor, as pessoas começam a entender melhor a hora que falam, ó, parece primo, né? Que é um relacionamento parecido e muito interessante. As pessoas até escreveram aqui que gostaram, né? Que agradeceram. E tem uma perguntinha, Ricardo, você quer fazer a pergunta? Quer abrir o seu vídeo? Ou eu posso fazer? Se você quiser abrir o vídeo, fica à vontade. Quer, Ricardo? Acho que ele ficou tímido. Mas ele perguntou quanto tempo vocês ficaram na fila até serem chamados. Lembrando que obrigada, Ricardo, você respondeu. Lembrando que é diferente, né? O tempo na fila, conforme o perfil, né? O Ricardo estava tímido mesmo, ele escreveu. Então, ele queria saber disso e ele também agradeceu por vocês compartilharem essa experiência linda. E, Ricardo, logo chega, viu? Logo chega sim, tá? A gente adora compartilhar nossa experiência. Quem sabe um dia a gente escreve um livro, igual de ele. A gente gosta muito de falar sobre isso. A gente acha que é um assunto que não tem que ter tabu, que todo mundo tem que falar mesmo, e a gente fala, né, abertamente. Nós ficamos quase 3 anos, né, amor, na fila. Mas, lembrando também, assim, que o nosso processo demorou muito a habilitação. Eu acho que isso depende muito do fórum e tudo mais, né? Eu acho que teve o caso agora também, ano passado, na pandemia, que deu uma travada. Mas, assim, a hora de todo mundo chega, e vai chegar, Ricardo, pode ter certeza, assim. Quando a gente foi fazer a reavaliação com a Fabi, eu falei para ela que a gente tinha um lema, uma música tema, que era, mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar. Era o nosso tema musical. E quando a Fabi ligou, porque quando ela ligou para marcar a reavaliação, ligou no telefone do Rodrigo, o telefone do Rodrigo aparecia primeiro. E aí, quando ela ligou para mim. Aí ela falou assim, ó, Ju, aqui é a Fabiana do fórum, né, e tal. E eu liguei para você porque eu lembrei da música, ó, me arrepia de novo, porque a hora que ela falou, eu já sabia que ela queria, né? Então foi quando nosso telefone tocou para falar das crianças. Então vai chegar, Ricardo, vai chegar, com certeza. Josiane, pode falar, viu? Oi, tudo bem? Linda a história de vocês. Eu queria tirar uma dúvida. No caso de vocês, são 2 famílias. Se fossem 3 famílias, como vocês acham que seria para manter esse vínculo? Eu acho que também não teria muito problema, não. Muda muito. O mais difícil que eu acho é a agenda. É a agenda. É o que todo mundo tem, tendo, né, vamos dizer assim, filhos seus mesmo, né? Não que eles não sejam nossos, eles são nossos, mostra a certidão de nascimento. Mas é mais questão dessa vida corrida que a gente leva, de todo mundo. Né? Imagina, o Diego tem os compromissos dele, tem a família dele, que inclusive é muito, muito bacana, pessoas excelentes. Nós temos a nossa, a Juliana tem a parte da família dela. Então, você imagina, você conciliar tudo isso em 3 famílias. 3. Dá até mais. Né? Mas, assim, não teria... Eu acho que não... Se fosse 3, tivessem outro irmão, que tudo bem. Pela gente, tudo bem. É mais gente para fazer festa, gente. Legal. Josiane, aqui eu tenho um exemplo desse caso. Que bom. A gente, é bem isso, foram 3 famílias, né? E a gente conversa, foi bem durante a pandemia, então nossa família e mais as outras 2, a gente não se reuniu ainda, né? Mas tem um grupo de WhatsApp, a gente manda foto, manda conversa, às vezes liga, né? Então tem esse relacionamento e logo, logo tudo vai se ajeitar e a gente se encontra. Legal. Tem mais... que bom. E vocês tem mais são todos... pergunta, uma dúvida. Pode falar. Vocês são todos de Campinas? As 3 famílias? Da região de Campinas? Não, Campinas e São Paulo. Mas é tudo pertinho, né? Então tá tranquilo, tá tranquilo. Mas às vezes tem, né? Tem um caso no nosso grupo que é de outro estado.
Então a gente trouxe aqui um caso de muito sucesso, né? O caso dessa família, a Raposinha e o Urso, que é, né, Diego? Os A do cangurus. Diego, dos canguruzinhos, né? Eles são um exemplo de muito sucesso nesse caso, né? A gente sabe que não são todos que isso acontece. E em grande parte depende também da gente, né? Dos adultos, para incentivar, para estimular, para que ligue, para que converse, né? A gente sabe que tem casos e casos, em alguns, inclusive, vai ser mais difícil isso, né? Mas hoje a gente trouxe esse caso tão feliz e que pode dar um exemplo tão gostoso para a gente ouvir, né? Dar uma coisa gostosa no coração de ouvir essa história de Sim, vocês, verdade. né? Mais alguma pergunta, Josiane? Não, obrigada. Não? Imagina. Ô, Maia, você quer abrir o vídeo para fazer? Quer falar, Maia? Não? Ah, meu Deus, esse povo está muito tímido. A gente tem que fazer logo o encontro presencial, né? O ano que vem, né? O ano que vem a gente faz. Aí todo mundo se vê, perde um pouquinho mais a vergonha, né? Aí ela perguntou quais os critérios para decidir que um grupo de irmãos seja separado. Eu Se acho que vocês nesse puderem caso, falar um pouquinho. a Fabi e a Clélia são as pessoas mais... Isso. Se a gente puder aqui, a Márcia, a Fabi. Estou aqui. Olha lá. Aí, pronto. Aí, Sabe, mas- Márcia. Você Tá, ouviu a bom. pergunta? Ouvi. Obrigada. Sim, a Fabi está aqui, ela pode ir. Vai lá, Fabi. Eu acho que você pode contar do geral, Márcia, e eu falo um pouquinho depois da minha percepção desses encontros deles, né? Tá. Eu falo do caso específico. Tá bom. Então, muitas vezes o grupo de irmãos é grande e a gente não encontra ninguém, né? E aí, nós, as profissionais da Vara da Infância, junto com as profissionais dos serviços, vamos entender um pouco como é que esse grupo se organiza, quem é mais ligado a quem, se é uma possibilidade. Olha, tal criança, se ela não for com esse X irmão, talvez o sofrimento seja muito grande. E aí, dependendo das possibilidades, observando as vinculações, a gente conhecendo as crianças, a gente vai avaliando essa possibilidade. E aí, lógico, a gente depende de quem está no cadastro, que tem a possibilidade de efetivamente receber essas crianças, né? Então, é um trabalho de perceber as crianças e o outro trabalho é de saber com quem a gente conta para ser família dessas crianças. E à medida que a gente vá tendo, de fato, no cadastro, seja no município, no estado, no país, pessoas com esta possibilidade, aí a gente, e às vezes, trabalhando junto com a criança isso, olha, a gente não sabe se vai conseguir uma família para cada um, se 2 vão conseguir junto, e depende um pouco do tamanho do grupo, né? Nesse caso, tinham 3 crianças, eventualmente a gente tem um grupo maior para pensar, sei lá, um grupo de 4, 2 famílias dão conta, precisamos de 3. Então, depende muito, né? E é aquilo que a gente costuma dizer, né? Um trabalho artesanal, né? Ele é caso a caso, dependendo da demanda e do ritmo de cada criança. E o interessante, o ideal é que seja sempre concomitante. Nem sempre isso vai acontecer, gente, né? Eventualmente, você vai achar uma família para 1, para 2, para 3 crianças e não vai achar para outro. Não vai achar naquele momento e, eventualmente, não vai achar em momento algum. Então, é ir trabalhando com as crianças e trabalhando sempre a partir do real, a partir da verdade, a partir do nosso interesse pela busca. Olha, já conseguimos uma família aqui, que consegue ficar com tal e tal. Estamos ainda buscando e procurando para tal pessoa, né? E é sempre com a verdade, no ritmo possível da realidade do cadastro e também no ritmo de cada criança.
né? Não dá para sair atropelando. Ah, não, vai você X idade com X idade só para favorecer achar uma família. Mas se eventualmente não é esse o vínculo que existe, não é que não possa ser formado, mas às vezes a gente vai procurar preservar o que já tem em benefício da própria criança, né? Ela já tem inúmeras outras perdas. Quanto mais a gente preservar sem novas perdas, melhor. Eu vou falar um pouquinho de como aconteceu nesse caso, né? Eu e a Clélia, a gente estava com o processo das crianças há alguns meses já. E para os 3, com o perfil dos 3, não tinha pretendentes nem em Campinas e nem no estado de São Paulo. E a gente estava com essa dificuldade, porque o tempo estava passando, já fazia meses que esse processo estava para colocação. Quando a gente começou a pensar sobre a possibilidade de separar o Lucas, porque era uma avaliação da equipe do abrigo de que o Lucas se beneficiaria em ser filho único, porque apesar da vinculação que ele tinha com o Iron, o Lucas ele é mais no mundinho dele, né, Diego? Ele gosta assim de ficar só, de brincar só. Então, por mais que via isso no abrigo que eles tinham uma vinculação, o Iron era muito mais ali do grupo todo, enquanto o Lucas era mais fechadinho. Então a gente começou a pensar sobre isso. Eu também tinha acabado de receber o processo de reavaliação do Rodrigo e da Juliana. Quando eu coloco no sistema para fazer busca individual só para o Lucas, não tinha também só o Lucas. Quando eu coloco no sistema para fazer a busca do Iron e da Emily, aparece Rodrigo e Juliana como os terceiros. Eu já sabia, então, que eu tinha que fazer a reavaliação desse casal. Como a Fabrina disse, que foi tudo dando certo, foi assim, nesse caso foi uma série de felizes coincidências, porque eu já tinha essa reavaliação para fazer, já estava lá na minha lista, e eu vi que eles eram os terceiros. A gente ligou para sondar o primeiro, eles estavam com uma situação que pediram até para excluir do cadastro. O segundo falou que não topava essa coisa de compartilhar com o irmão, já não topava, então seria o Rodrigo e a Juliana. Então eu fui para a reavaliação deles, eles não sabiam à época, mas eu já fui com essa possibilidade que eu já tinha as crianças para eles, né? Então, eu sondei, não sei se eles se lembram, que eu sondei, e se caso tivesse irmãos, né, como seria para vocês? Eu lembro que eu saí da reavaliação deles, eu fui para a Clélia e falei, achei os pais das crianças, né? Só que a gente ainda demorou um tempo para ter certeza que a gente ia fazer essa separação. No paralelo a isso, no atendimento com as crianças, a gente, como a Márcia disse, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe se a gente vai conseguir para todo mundo. E o Lucas partiu dele, é uma coisa que ele sempre falou, que ele queria ir sozinho e que tivesse um murinho e fosse o Iron e a Emily do outro lado do murinho. Então, ele falou em todo o atendimento do murinho, tudo bem, mas tem que ter um murinho. E a gente conseguiu trabalhar com ele depois, que esse murinho, né, que ia separar as duas famílias, ia separar assim fisicamente, mas que ia manter ali aquele contato. Então, foi uma coisa que partiu do Lucas. Paralelo a isso, ainda a gente não tinha pretendente para o Lucas, né? Então, a gente começa o processo das crianças com muita preocupação, né? Alguém ouviu o Diego indo lá mudando o perfil, alguém do grupo, uma colega nossa, e lembrou do Lucas. E foi lá na sala e falou, Clélia, tem o Diego, que é do grupo da adoção, que ele está mudando, vai dar o perfil do Lucas. Então, a gente já fez a consulta naquele dia no sistema, e seria o Diego mesmo. E aí a gente fez contato já, como ele disse, no dia seguinte. Eu lembro muito, também uma coisa que me marcou muito nesse caso foi o dia da foto, né, que a Ju contou agora. O dia que eles viram a foto dos 3, eles queriam muito os 3. Ficou muito claro para a gente. A hora que eles foram embora, eu e a Clélia, a gente se olhou e a gente falou, será que eles vão topar esse desafio dos 3?
A gente não, mas é um encantamento, eles vão ser racionais. A gente teve essa conversa, né? À época, a gente entendia que tinha esse desejo, mas que não era isso que vocês estavam se propondo desde o início, né? Então, que não faria muito sentido. E aí tudo foi se encaixando de uma forma muito, muito tranquila, muito gostosa, bonita de ver, assim, sempre mexe comigo a história de vocês sabem, né? Porque, como a Fabrina disse, é um caso de muito sucesso. Deu tudo muito certo. E eles funcionaram muito como apoio na pandemia, porque a gente também foi pega de surpresa, a gente teve uma dificuldade de finalizar a adoção, né, Ju? A gente demorou, o fórum estava fechado, mas eu acho que no fim tudo deu muito certo. Encaixado. Ai, que joia. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Márcia. Muito lindo, né? Ana, você levantou a mãozinha. Manda ver, Ana. Então, eu quero dar uma contribuição, né, já que eu também adotei de uma forma compartilhada, e ressaltar uma coisa que é muito importante. Às vezes a distância de idade entre eles é um pouco grande, né? No caso, por exemplo, eu adotei a Cacá, ela está com 11. Então, ela tem mais um com 12, um irmão com 12, uma irmã com 13, depois tem um com 15 e um com 16. Então, é natural que vá acontecendo uma separação, porque dois meninos, um de 15 e um de 16, não tem muita coisa em comum com uma menina de 11, né? Então, eu acho importante os pais, tanto no caso, por exemplo, eu, né, com ela de 11, incentivar para conversar com eles, como também os pais deles incentivarem, porque acaba tendo essa distância. Quando eles são todos pequenos, é muito fácil brincarem juntos, mas aí vai chegando a adolescência, mesmo que tu tenha todos em casa, aconteceria, né, um distanciamento, porque o assunto não é o mesmo, os interesses não são os mesmos. Então, tem que partir de todos que estão envolvidos, né, de todos os pais, para que esses, né, entre aspas, primos, continuem, né? Porque realmente acontece isso, por mais que tenha, eu tenho saudade, mas tem o dia a dia, então não fica aquele sentimento tão, que até é bom, porque se eles sentissem muita saudade, a gente ia doer no nosso coração. Mas às vezes o tempo vai passando e a conversa vai se distanciando. A tendência é essa, né? Que à medida que quanto mais tempo eles vão se acostumando, que vá, né, separando um pouco, ou que a saudade pode até diminuir um pouco. Mas eu acho importante que os pais incentivem esse contato, né? Nem que seja só online, mas para ter essa continuidade, né? Ainda mais no meu caso, que sou mãe solo, e a minha família toda mora praticamente no sul, então somos eu e a Cacá. Então é importante que tenha essa convivência com os irmãos, né? Eu incentivo, gosto quando eles também incentivam, né? Então a gente já na pandemia realmente diminuiu, mas a gente sempre combinou de ir em parques e levar todos nos aniversários, né? Mas parte de nós. A criança ela vai dizer que tem saudade, às vezes nem vai dizer, né? Mas a gente tem que incentivar isso. Isso é importante para eles, né? Porque é a ligação que eles têm com a história deles, né? São os irmãos. Então, eu só queria contribuir dando esse relato, né? Porque vai chegar uma hora, até vocês falaram, né? Do Lucas para a Emily já tem uma distância maior, né? Então, é mais fácil eles sentirem né, os dois meninos sentirem falta um do outro, porque já brincavam juntos e tudo mais, mas a gente tem que incentivar, né, para que todos eles mantenham o máximo possível esse contato. É isso. E quero dizer mais uma coisa, que
quando os pais incentivam, é muito importante. Mas mais importante, inclusive, às vezes, do que promover o encontro, é garantir que o encontro pode ser promovido. Se a criança sente que ela tem esse espaço aberto, às vezes ela não tem necessidade de ver o irmão, porque ela tem a garantia que a hora que ela quiser ver, isso é possível ser combinado. Diferente dela sentir que isso é uma proibição, de que ela não conta com essa possibilidade. Eu coloquei meninos, 2 meninos que tinham outros 2 irmãos, e a garantia que eles me pediram era isso, de que se eles quisessem, eles podiam se falar. E a mãe super incentivava, e eles é que não ligavam. Às vezes ela é que mandava recado para os outros, vocês estão bem? Olha, estamos aqui, viu? Porque eles não precisavam ver os irmãos, porque eles tinham a garantia de que isso era possível. Bacana. Exatamente isso. É muito legal, Márcia, você ter colocado isso, viu? Bem interessante, né? Às vezes eles precisavam dessa segurança para seguir em frente, né? Eu vejo isso aqui também. A gente às vezes tem que ficar falando, vamos ligar? Vamos ligar? Você não quer ligar? E aí a gente para, a gente fica quietinho por um tempo. Aí quando vê que está passando tempo demais, a gente escuta. Você não está com vontade de ligar? Mas pelo menos ele sabe que pode, né? Tem essa segurança. E isso é o mais, eventualmente, isso é o mais importante do que ver, do que é saber que ele tem esse espaço aberto, né? Que pai e mãe não fecharam as portas para os irmãos, porque isso significaria também fechar as portas para a história dele, né? Para as relações que ele estabeleceu antes. Então, é muito importante a atenção nesse aspecto, né? E essa coisa mesmo, não podia mandar pelo menos um oi, fala lá um oi para o teu irmão, né? Pergunta se ele está bem, né? E fala que você está bem. Então, já que às vezes os interesses são outros, esse mínimo aí é importante o estímulo, mas principalmente manter esse espaço aberto é importante. E aí, pessoal, mais alguém tem alguma perguntinha? Podem mandar que a gente ainda tem um tempinho, tá? E aqui, Márcia e todos, né? Todos nós aqui. A gente já tinha também um filho quando o nosso segundo filho chegou, né? O nosso segundo filho chegou já com 10 anos de idade. Então, ele começou a se questionar depois como ele deveria tratar os outros 3, né? Porque agora aqui ele tem um irmão, então os outros são o quê? Que eram irmãos, né? Então ficou uma confusão na cabecinha dele, né? A gente teve que ir conversando devagarzinho, né? E deixando também à vontade para ele formular isso na cabecinha. Então tem casos e casos, né, gente? Como eu nunca mais esqueço, um dia a Márcia mesma usou essa expressão, é um trabalho artesanal, né? Que é bem isso. Vai ser trabalhado cada caso, né? A Fabiana também já falou isso hoje mesmo aqui, né? Que tem que ser visto com carinho cada caso, eles vão observando. Então é isso, gente. Vai ter bastante coisa diferente, mas depende muito da gente também, né? Dos pais, deixarem essa porta aberta, que dá a impressão mesmo que faz bastante diferença. Mais alguma perguntinha, pessoal? Aproveitem a Juliana, o Rodrigo, Diego. Vamos aproveitar esses convidados que trouxeram essa história tão bonita para a gente, né? Tem alguma coisa que vocês lembram, Juliana e Rodrigo? Alguma situação que vocês queiram contar? De repente lembraram agora? A família, vocês já falaram, né? Mas surgiu novamente no chat a questão da família. A família de vocês. Di não falou, né, Diego, da sua, né? Mas se teve alguma questão, por exemplo, na hora de apresentar, você está numa festinha e você vai apresentar como? A Emily e o Iron, né? Entende? Teve alguma insatisfação ou desconforto de algum familiar seu ou do Rodrigo, da Juliana? Perguntaram novamente isso lá no chat.
vou falar um pouquinho assim, né, da nossa parte, assim, da parte da minha família, né? Os meus pais, eles não moram próximos a mim, então eu não tenho essa rede próxima, assim, dos meus familiares, né? Seja primos, né? Meus primos, tios. Eu tenho só mais um irmão mais novo também que mora distante. Então eu vejo eles não com muita frequência, né? Aqui na região não mora muitos, então eles não moram aqui. Então eu tenho uma rede de amigos aqui, né? De amizades, né? E com a família da Ju e do Rodrigo, a gente adentrou essa família mesmo, porque a gente vai lá, a gente já conhece os avós do Airo e da Amy, né? Os tios, né? Já conhece os priminhos deles, né? Então, a gente adentrou para essa família que, na família deles, eles têm muito essa coisa da proximidade, né? Tem gente que mora muito perto ali, então eles sempre estão perto, assim. Às vezes, na maioria das vezes que a gente vai lá, sempre tem alguém, né? Um tio, a avó tá lá. Então é legal, né? O Lucas tem essa relação com esses familiares também. É bem legal também. E, assim, os meus pais tiveram, sim. Eu fiz o aniversário do Lucas uma vez, e aí a gente acabou chamando só algumas pessoas, né? Mas aí meus pais vieram e veio a Ju e o Rodrigo, eles se conheceram também, teve essa interação. Meus pais adoraram a Ira e a Emily, adoraram conhecer. A gente na verdade, a gente é a porta-voz dessa nova forma de se relacionar, né? Como a gente está vivendo isso, a gente que explica, né, para os familiares, falar, ó, ele tem, né, por exemplo, quando eu vou falar do Lucas lá para os meus familiares, minhas tias, eu falo, ele tem 2 irmãos mais novos, né? Foram adotados por outra família, eles têm contato, né? E a gente vai explicando desse jeito. Aqui também bem tranquilo. A gente já tinha conhecido a mãe do Diego uma vez, uma chamada de vídeo, né, Diego? Que você estava lá em Minas. Também. E aí, com as crianças para falar, e a gente tinha conversado um pouco, ela, um amor. Eles são muito, muito simpáticos, muito gostoso. Você ficar horas conversando, assim. Mineiro. E aí a gente foi nesse aniversário do Lucas, e a gente ficou muito tempo, né, sentados ali com ele, e o Diego, né, tinha aquela preocupação de, vocês estão sozinhos, mas imagina, a gente ficou ali, né, horas, estava uma delícia conversando com os pais e o irmão dele, tipo, uma delícia, assim. As crianças também gostaram muito. A Emily, se não me engano, estava até chamando de vó já, né? A Emily já, então, tipo, eu tava pedindo até para dormir em casa. Porque a Emily pede para dormir com todo mundo. E aqui em casa, assim, também, eu acho que, né, tanto a minha irmã e minha mãe moram muito próximo aqui de casa, né? São vizinhas, então realmente sempre estão aqui, né? E a gente acabou se vendo no aniversário das crianças também, mas acho que ela sente também que é um pouco né? Minha mãe sente um pouco o Lucas como um pouquinho de neto dela, sim, assim, né? Quando ele tá junto, e a mãe do Rodrigo também. É que, na verdade, sempre foi falado desde o começo, entendeu? Então, é muito... Também já pegaram, né? É o irmão do Aaron, né? O pai do Lucas e tal. Então, na verdade, já se transformou numa família grande. Então... E assim, isso aconteceu assim, com as nossas famílias. Fico feliz de ser um caso de sucesso, né? Mas acho que se, por exemplo, isso eu falo por mim e pelo Rodrigo. Se a minha mãe, por exemplo, falasse assim, mas não é estranho, não sei o quê, eu ia falar, mãe, é a minha família, né? Então, assim, foi nossa escolha, nós escolhemos, então, tipo, tá tudo ótimo, mas não teve. Em nenhum momento de ninguém, nem da família, quando a família que não tão próxima, né? Os primos, os tios, não sei o quê, nunca teve um estranhamento. E, nossa, será que vai dar certo? Nunca teve. Pelo contrário, sempre foi, né? Que legal, que bacana. Eu queria que vocês prestassem atenção à naturalidade com que o Diego e a Ju e o Rodrigo tratam essa situação, né? Então, eu acho que grande responsável
por ter sido bem sucedida essa adoção, até o preparo que eles tiveram. Então, eles não usaram essa espera na fila à toa, eles não ficaram inertes, né? Eles se prepararam, eles participaram de grupos. Então, quando eles chegam, essa situação não é um problema para eles, de forma alguma, né? Então, eu acho que vocês que estão aqui hoje, que frequentam os grupos, já estão com muitos passos à frente, sabe? Porque estão mais preparados para lidar com qualquer situação desse tipo que possa surgir, né? Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar que a Fabiana já está falando e vou colocar uma perguntinha do Antônio. No caso do Diego, da Juliana e do Rodrigo, né, dos filhos deles, acabou sendo tudo mais ou menos junto, né? Mas o Antônio está perguntando como que é feito o contato entre os irmãos quando um permanece, né, na instituição. Se você podia contar um pouquinho para a gente disso. Eu, particularmente, nunca tive algum caso assim. Não sei se a Márcia já pode falar melhor. Da mesma forma, Fabrina, quando sai uma, duas crianças e ficam os irmãos, o nosso combinado com essa família primeira é que é interessante para as crianças manterem o vínculo. Então, ainda que no serviço de acolhimento, a gente vai promover os encontros. Eu falei daquela experiência que eu coloquei 2 e ficaram 2, um já era grande, já era adolescente, já era jovem, estava já numa situação de república, e o outro ainda num serviço de acolhimento. E a nossa combinação era de fazer encontros, então os encontros aconteciam. Mesmo a família abriu a porta da sua casa, então ela chamou no aniversário de cada um dos meninos, chamou os irmãos puderam ir, e fizemos os encontros. Em outras situações, também assim, uma criança colocada para uma família, 2 crianças colocadas para outra família, 2 crianças do serviço de acolhimento, tinha reunião dos irmãos, eram todos os irmãos, né? Os pais levam os seus filhos, o serviço de acolhimento levam os outros, né? Para favorecer isso. E uma coisa que é importante nesse aspecto de serem concomitantes e as famílias, de fato, aceitarem e fazerem os encontros, é que o mundo das crianças e dos adolescentes se amplia, né? Isso é importante. Às vezes, ele está lá no serviço de acolhimento, em contato com aquelas crianças e adolescentes que estão lá, com os funcionários daqueles serviços profissionais, daquele serviço, mas para fora ele tem pouco contato, a não ser a escola, vai no médico eventualmente, mas se ele tem essa oportunidade de conviver, como está acontecendo agora, né? Rodrigo e Juliana acolheram não só o Lucas, levaram o Diego também para dentro, o mundo das crianças se amplia, né? Porque o mundo dos filhos do Rodrigo e da Ju ganham aí uma avó postiça, né, mãe do Diego. O Diego e o Lucas ganharam uma família inteira, né? Porque eles, como a proximidade geográfica permite isso, então o mundo das crianças se amplia. Isso é muito importante, né? Se a criança e o adolescente fica com um mundo muito restrito, o desenvolvimento é dentro do que é possível, mas se ela tem experiências de conviver com outras pessoas, isso traz uma ampliação de mundo, de jeito de ser. Eu posso não fazer igual o outro, eu posso nem concordar com o outro, mas eu tenho oportunidade de conhecer jeitos, pessoas e linguagens diferentes. Isso é importante para as crianças e adolescentes. Aqui, Antônio, o nosso filho também foi o último a sair, os irmãos dele já tinham saído. E aí, durante um ano, assim, eles mantiveram, a instituição manteve contato também. Estimulava ligações, eles tinham dias para ligar, as famílias visitaram algumas vezes o nosso filho na instituição, então eles estimulam isso mesmo, como a Márcia falou. Vamos ver, deixa eu ver, tinha mais uma perguntinha aqui, eu acho que dá tempo só para mais essa, tá?
Tava todo mundo tímido, agora tá apertadinho o tempo. A Thaís perguntou se vocês acham que a adoção compartilhada entre parentes, primos, seria mais fácil ou mais difícil. Thaís, você quer explicar a pergunta para a gente, por favor? Você quer abrir o seu áudio? Aqui, Thaís? Abri. Oi. Pode falar. Não, aqui. Estão me ouvindo? Sim. Não, é perguntando porque, assim, pensando numa adoção, por exemplo, eu acho que eu tenho uma prima que tem interesse também em adoção. Então, pensando nisso, se eu adotar, se for, assim, um grupo maior, irmãos que forem separados, seria mais complicado ou mais fácil isso? Não sei, se às vezes sendo parente pode atrapalhar ou ajuda. Eu acho que é um pouco mais difícil, né? Mas, por exemplo, a minha irmã também tá na fila, ficou na fila enquanto eu estava, então pode acontecer de ter dois familiares na fila de adoção, né? E aí você quer saber se seria interessante colocar um grupo de crianças com esses dois familiares, para já ser uma mesma família, né? Deve ter muitos prós, né? Mas eu acho que para ter sucesso, a gente tem um exemplo aqui hoje que não eram familiares, né? O Diego, a Juliana, o Rodrigo, mas eu não tenho essa capacidade para falar sobre isso. Eu acho que a Fabiana e a Márcia poderiam falar um pouquinho, se elas... Eu acho que depende mais... Ops. Vai, Fabi. Eu acho que depende mais da disponibilidade individual de cada um do que da consanguinidade entre esses pais, né? Além disso, eu acho que é muito difícil, pode haver uma coincidência, mas estarem as duas famílias como os próximos da fila, e a gente vai seguir o cadastro, né? Não é porque, então minha prima vai vir adotar comigo. Não, isso não vai ser facilitado por causa disso, contando que tenha pretendentes para aquela criança, né? Então, precisam ser duas familiares habilitados, que estejam relativamente próximos do cadastro, mas eu acho que depende muito mais da família individual, da disponibilidade individual. Quantas vezes nós, nas nossas relações sociais, a gente está mais próximo de um amigo do que de um primo ou de um irmão, não é isso mesmo? Então, não é determinante de forma alguma, né, Márcia? Sim, e inclusive porque, assim, o perfil pode não ser aquele perfil e alguém pode, de alguma forma, se sentir meio constrangido a ajustar o perfil, porque minha prima vai ficar com dois e eu sou só um, e mesmo assim eu não topo nessa idade, e aí faz um ajuste que não é de verdade, né? Então, não. Né? Eventualmente, você, de fato, vai fazer aí uma boa parceria, como nos casos que a gente está vendo aqui hoje, que não tinha nada a ver com parentesco anterior. É possível, desde que não precise. Como a Fabiana falou, muito dificilmente estarão as duas situações ali de serem os próximos, sem que alguém precise fazer um ajuste que não seria o seu. Então, raramente isso acontecerá, inclusive porque o projeto de adoção, que pode coincidir de acontecer numa mesma família, entre irmãos, entre primos, ele, muitas vezes, cada um teve o seu tempo, cada família teve o seu tempo. Às vezes, o fato da minha prima, da minha irmã ter ido, me leva a pensar e a reconhecer em mim esse desejo, e eu vou fazendo o meu projeto e meu amadurecimento a partir da escolha dele, ou seja, ele já estava pronto, portanto, o lugar dele no cadastro pode ser muito diferente do meu, né? Porque o amadurecimento de um favoreceu o amadurecimento do outro. Dificilmente tem uma coisa para e passo, assim, olha, vamos juntas, vamos pensando, e vamos, decidimos também, então vamos juntos. Não, cada um tem seu tempo, e os tempos são diferentes. É isso mesmo. Bom, tá dando o nosso horário. Se você, pessoal, coloquem, se ficar alguma perguntinha,
deixem lá no grupo para gente, tá bom? Se alguém ainda tinha alguma coisa para perguntar. Queria agradecer Fabiana e Márcia pela participação de vocês. Muito obrigada, viu? Fabiana conversou bastante com a gente. E agora, agradecer principalmente a Juliana, o Rodrigo e o Diego, que apresentaram para a gente a história deles de uma maneira tão bonita e, como a Fabiana falou, tão natural, né? Que é tão gostoso a gente ouvir sobre adoção assim, de um jeito simples, sem tabu, né? De um jeito que tem que ser, né? Como as famílias deveriam ser, né? Formadas de um jeito normal, simples, né? Juliana, Rodrigo, muito obrigada, viu? A gente agradece bastante. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de poder falar um pouco aqui da nossa história, que eu falei que a gente gosta mesmo de falar, porque ainda nós não temos, a nossa família, assim, né, acho que não tem, mas a gente sabe que ainda existe tabu na adoção e não tem que ter, não. E família tem que ser assim mesmo, e assim, temos problemas, como qualquer outra família também tem problemas. Então, pô, não é nada de diferente. São nossos filhos. Que lindo, gente. Lembrando sempre que é sempre do jeito que Deus quer. Não adianta você querer antecipar. É tudo na hora que Ele quer. Tudo na hora que Ele quer. Tudo E obrigado certo, pelo acolhimento. Imagina, a gente que agradece. Brigadão, viu? Diego, obrigada também por compartilhar a história dessa família grande de vocês que vocês formaram. Muito linda, viu? É pequena e grande. Né? Mas assim, eu nessas leituras que a gente faz, né, nas milhões de leituras que a gente faz esperando, nessa espera, a gente aproveita para ler, participar dos grupos, né? Eu li muito sobre essa questão, né, da adoção, que é como ela está intrínseca na humanidade, né? E então, hoje a gente não adota, a gente fala de adoção e vem a criança em mente, né? Mas às vezes, né, é que nem a Fabi falou, essa consanguinidade, sim, ai, não vem falar a palavra, consanguinidade com, ai, não vem, consanguinidade, gente, não sai, não determina tanto, né? O que vem mesmo às vezes a gente está mais próximo de um amigo do que de um irmão, né? Então a gente adota os adultos também, a gente adota as pessoas, né? E a gente adota famílias, né? Então a gente se sente mais próximo, assim, né? Isso independe, né? Mas é isso, eu queria agradecer a todo mundo. Eu queria só também aproveitar e fazer uma propagandazinha do meu livro. Essa história, né, que a gente contou, ela está aqui dentro desse livrinho. Só que ela está direcionada para crianças, né? Então, quando eu escrevi esse livro, na verdade, eu não tinha pretensão nenhuma de virar um livro infantil, né? Eu tinha a pretensão... Olha o Lucas passando. Eu tinha a pretensão de contar para o Lucas a história dele, né? Ele se vê na história. Ele estava com um atraso de aprendizagem, ele estava aprendendo a ler, e eu queria que ele se identificasse com uma história. E aí, assim, graças a Deus virou, né, por uma editora e virou um livro, uma obra infantil. E eu falei que legal, né, porque eu vou conseguir alcançar mais crianças, né, que esse o segundo objetivo disso, né? Eu já recebi uns feedbacks de algumas crianças que falaram assim, as mães falaram assim, nossa, eu contei a história para meu filho se identificou e falou assim, é igual a nossa história, né? E eu falei, nossa, eu ganhei meu dia, né? Já valeu tudo a pena, tudo que passou para escrever e para publicar. Mas é isso, se alguém quiser e tiver interesse, eu tenho alguns comigo ainda, tá bom? Tá pela editora Juruá, mas eu também estou vendendo. É isso aí, Gi, tem que fazer propaganda, assim, porque é uma gracinha. E ajuda a contar, como você mesmo falou, você criou para ajudar a falar sobre isso com ele, né? Sim. Gente, muito obrigada, que essa história continue ainda fermentando, né, na nossa cabeça, no nosso coração, como tudo que a gente ouve vai ajudando a formar o nosso próprio caminho, né, a repensar na nossa própria história, nas nossas próprias escolhas, né.
E é isso, e a conversa continua lá no grupo, hein, gente? No grupo do WhatsApp, tá bom? Um grande abraço a todos, uma ótima noite para vocês e Juliana, Rodrigo, muito obrigada novamente, viu? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.